E aí pessoal, vocês estão bom? Então, hoje eu vou fazer um exercício de cálculo vetorial que é um pouco diferente porque a gente vai encontrar a parametrização de uma curva baseada numa equação diferencial. Vamos lá para o problema? Então o problema é esse aí. É para a gente encontrar a parametrização da tractriz. O que a tractriz tem de interessante? Que tem de interessante nela é o seguinte. Se você pegar um ponto sobre a tractriz, ponto C de casa aqui, e esse ponto, esse segmento de reta que liga esses dois pontos, ele tem que ter duas características. Ele tem que ser tangente à curva e também tem que ter um comprimento constante. E aí ele pede no exercício para mostrar que essas componentes satisfazem essa equação diferencial e, além disso, pede para mostrar que as equações paramétricas são dadas por isso aí. Então, nós temos duas coisas para fazer aí. Uma delas é encontrar a equação diferencial e, em seguida, a gente tem que resolver essa equação diferencial. A primeira parte parece difícil, mas ela é relativamente tranquila. Já desenhei aí. E aí o que eu tenho é o seguinte. A gente tem um triângulo retângulo aí. E aí eu posso simplesmente calcular a tangente de φ aí como sendo o quê? Cateto oposto ali do triângulo, y, sobre cateto adjacente, t menos x. Só que como esse é um triângulo retângulo, então eu tenho que a hipotenusa dele, que é constante, L ao quadrado, ela tem que ser igual a quem? Ao y ao quadrado mais t menos x ao quadrado. E aí eu posso isolar o t menos x aqui no caso, e isolando o t menos x, o que a gente encontra aqui é que ele é a raiz quadrada de L ao quadrado menos y ao quadrado. Com isso eu vou substituir lá embaixo, e eu acho então que y sobre raiz quadrada de L2 menos y2. E aí ficou um problema para resolver, porque lá na equação que a gente tem que provar, a derivada de y com relação a x tem que ser menos esse negócio aí. Só que se a gente observar que essa reta está inclinada para baixo, né? Então, nesse caso, esse tangente aí de y, isso aqui, ó, é exatamente menos a derivada de y com relação a x. E aí com isso a gente chega na equação lá que ele pede, que a derivada de y com relação a x é menos y sobre raiz de L2 menos y2. Tranquilo? Cortou um pouquinho aqui, mas sem problema. Então a nossa equação é essa aí. O nosso segundo passo é resolver essa equação. Para resolver essa equação, eu tenho que lembrar um pouquinho de equações diferenciais. Essa equação é interessante porque ela é uma equação separável. Então eu vou conseguir escrever um lado só em função de x e um outro lado só em função de y. E aí, nesse caso, eu posso reescrever ela assim, ó. dx é igual a menos raiz de L2 menos y2 sobre y dy. E aí o negócio agora é integrar dos dois lados. Integrar dos dois lados, eu vou ter que do lado esquerdo eu só tenho integral de dx, enquanto do lado direito eu vou ter integral de L ao quadrado menos y ao quadrado sobre y dy. E aí a integral de dx vai ser o x mesmo. Então aqui eu tenho x, e aí do outro lado é o pepino que eu tenho para resolver. L ao quadrado menos y ao quadrado dy sobre y. Beleza. E agora como que eu vou fazer para sair desse problema aí? Para sair desse problema eu vou usar, na verdade, a dica que ele deu de como a parametrização tem que ser. Na verdade eu posso usar substituição trigonométrica ou algum tipo de substituição que vai fazer dar certo. Nesse caso eu vou usar uma específica que é uma substituição usando função hiperbólica. Nossa, parece super difícil, mas vamos lembrar lá quais são as funções hiperbólicas. Então eu tenho seno hiperbólico de qualquer coisa, vou chamar aqui de w. Ele é na verdade a exponencial de w menos a exponencial de menos w sobre 2. E eu tenho o cosseno hiperbólico de w, que ele é exponencial de w mais exponencial de menos w sobre 2. E a partir dessas duas equações, né, do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico, a gente tira todas as outras demais. Então, por exemplo, a secante hiperbólica, que é 1 sobre o cosseno hiperbólico de w. A gente tira, por exemplo, a tangente hiperbólica, que é seno hiperbólico de w sobre cosseno hiperbólico de w. E aí, com isso a gente consegue, na verdade, tirar todas as
todas as equivalências das funções trigonométricas com as funções hiperbólicas, beleza? E aí o seguinte, as funções hiperbólicas, assim como as funções trigonométricas, têm um monte de propriedade e um monte de identidade. As funções trigonométricas têm também, e que as hiperbólicas não são diferentes. Então, por exemplo, uma identidade importante aqui que a gente vai precisar é parecida com aquela fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Só que no caso das funções hiperbólicas, o que a gente tem é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado tem que ser igual a 1. E isso imediatamente leva a gente para outra identidade, que se eu dividir aqui os dois lados por cosseno hiperbólico ao quadrado de w, se eu dividir os dois lados aqui dessa relação, o que eu vou ter é o seguinte, 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado de w é igual a secante hiperbólica ao quadrado de w. Repare que são bem parecidas com aquelas que a gente tem para o seno e cosseno mesmo, tá? E essas são as relações que a gente vai precisar. Se a gente olhar ali para cima, como 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado é igual a secante hiperbólica ao quadrado, então, se eu fizer aqui a minha substituição y por L secante hiperbólica de w, então L ao quadrado menos y ao quadrado vai dar exatamente L ao quadrado vezes 1 menos a secante hiperbólica ao quadrado de w, que dá exatamente L ao quadrado vezes a tangente hiperbólica ao quadrado de w. Então, se eu substituir isso ali em cima, eu vou conseguir eliminar aquela raiz ali relativamente incômoda que está aparecendo. Então, vamos lá, vamos substituir, vamos ver o que acontece. Então, subindo um pouquinho aqui, o que a gente tinha, então, na verdade, era que o x era igual a menos a integral da raiz quadrada de L2 menos y2 sobre y, dy. E aí, na hora que eu substituir, eu vou ter assim, menos a integral da raiz quadrada de L2 menos L2 secante hiperbólica de w sobre L secante hiperbólica de w vezes o dy. E aí mora o outro probleminha. Vamos voltar aqui em cima. Como eu defini o y como sendo L secante hiperbólica, então o dy, dw, ele na verdade ele é L vezes a derivada com relação a w da secante hiperbólica de w. Mas quem é a derivada da secante hiperbólica de w? Ela é parecida com a da secante normal, secante vezes tangente. A única diferença é que ela carrega um sinal de menos. Ela é menos L, então a secante hiperbólica de w vezes a tangente hiperbólica de w. Ok? Pode procurar lá na tabelinha, é facinho provar isso, tá? Dá um pouco de trabalho talvez, mas não é nada super complicado não. Então o que eu vou fazer agora, isso aqui na verdade, vou substituir na minha integral ali. Então, se o meu dy dw vale tudo isso, então o meu dy ele é menos L secante hiperbólica de w vezes tangente hiperbólica de w, tudo isso dw. Ficou um pouco grande, mas aqui é interessante porque, por exemplo, eu posso cortar os L's, posso cortar as secantes. Esse menos também, com esse menos aqui, ele simplifica. Então, esse negócio fica relativamente simples e ele passa a ficar assim, ó, raiz quadrada de L ao quadrado, tangente hiperbólica ao quadrado de W. A gente já tinha feito essa conta ali em cima. Essas tangentes e o L sumiram aí, sobrou uma tangente hiperbólica aqui fora, de W, dW. Vou tirar a raiz quadrada ali. Isso aqui vai ficar integral de L vezes tangente hiperbólica de W ao quadrado, né? Porque vai aparecer uma aqui e tem outra aqui, dW. Mas olha que coisa boa. Quanto que vale a tangente hiperbólica ao quadrado? Da nossa identidade, que a gente tinha discutido ali há pouco, isso aqui é a integral de L vezes 1 menos a secante hiperbólica ao quadrado de W dW. Só que olha que curioso. Secante ao quadrado é exatamente a derivada da tangente. Você deriva a tangente da secante ao quadrado.
o mundo hiperbólico também. Olha que coisa boa. Significa que a integral da secante ao quadrado dá a tangente hiperbólica de W. Então eu posso integrar aqui facilmente agora, então isso vai ficar aqui L vezes W menos a tangente hiperbólica de W mais uma constante de integração. E aí, a gente vai precisar voltar lá no desenho, vou ter que subir um pouquinho aqui, para a gente ir lá ver o desenho, para a gente discutir quem que vai ser essa constante W aí. Quando o tempo é igual a zero, o que acontece com o meu x e o meu y? Quando o tempo é igual a zero, eu estou em cima dessa reta vertical aqui, ó. Essa minha tangente, na verdade, ela está exatamente no eixo y. E aí, nesse caso, quando o tempo é igual a zero, o meu x de zero vai valer zero e o meu y de zero vai valer L. E aí, isso são as condições iniciais que vão servir para eu usar lá e achar a constante de integração. Vamos voltar lá. Então, a gente achou aqui, ó, que o x de W ele é L vezes W menos a tangente hiperbólica de W mais uma constante de integração. Mas aí eu tenho que, no instante inicial, no W igual a zero, quanto que tem que valer o x? O x tem que valer zero. E aí com isso, quando eu substituir aqui o x de zero, eu tenho L vezes zero menos a tangente hiperbólica no zero mais constante tem que ser igual a zero. Só que a tangente hiperbólica no zero é zero e o zero é zero. Ou seja, a minha constante é igual a zero. E aí, portanto, a gente pode concluir o seguinte, que a nossa curva, na verdade, e aí nesse caso o parâmetro ficou W, não T, mas não tem problema, a curva no parâmetro W, ela tem componente x igual L vezes W menos a tangente hiperbólica de W e a componente y foi que a gente escolheu lá atrás, ela é L secante hiperbólica de WJ. E é isso aí. É um problema legal, envolve duas disciplinas diferentes, tem equações diferenciais e tem essa parte do cálculo 3 de cálculo vetorial. E espero que tenham gostado. Vamos aí para a próxima live, que deve ser no final de semana. Abraço.